cruz por mim morrer. Sou salvo pela graça, na cruz por mim sofrer. Estou justificado, meus erros perdoou. Eu mergulho nessas águas, batizado em fogo, Cristo sou, Cristo sou. Em Jesus com poder eu me levantarei, nele vou viver. Sou nova criatura, batizada em fogo sou. Condenação não temo, agora justo sou. Em Jesus com poder eu me levantarei, nele vou viver em ti. Em ti eu me levanto, declaro a tua lei. Tu és Deus soberano, te glorificarei. Eterna é a tua palavra, teu reino não tem fim. Para sempre teus louvores eu cantarei assim. Nenhum poder te enfrenta, nem maldição ou mal. A ti pertence a glória, pois não há Deus igual. Eu canto os teus louvores e vou testemunhar que o meu passado deixei. Em Jesus com poder eu me levantarei, nele vou viver. E galera, nessa noite, no dia, se eu não me engano, 7 de março, é isso mesmo, 7 de março, nós estamos começando a nossa primeira videocélula com o tema graça. E nós vamos dividir essas primeiras 3 células em vídeo, falando sobre graça preveniente, graça justificadora e graça salvadora. Essas são as 3 perspectivas de graça que John Wesley observa na palavra, por meio de ensinamento de Agostinho de Hipona, né? Essa observação também foi feita por Jacó Armínio. E eu quero ler um texto para você que se encontra em João, capítulo 1, versículo 11. Né? Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos que receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Esse texto fala sobre graça em especial, mas ela fala sobre uma das manifestações da graça, que é a graça preveniente. John Wesley diz que graça preveniente ou graça precedente é a manifestação da graça que não depende da ação humana para que ela aconteça.
E o texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Ele diz que Jesus veio para os seus. Quando esse texto diz que Jesus veio para os seus, ele está falando provavelmente sobre os judeus. E os judeus não o aceitaram. O que isso quer dizer? Isso quer dizer um outro ponto de vista sobre graça preveniente que o Wesley trabalha. Que é o ponto de vista de que, apesar da graça preveniente, ela para acontecer, para se manifestar, independe da vontade humana, o ser humano também pode rejeitá-la. Ora, precisamos primeiro entender o que é graça. Graça, num senso comum, disse de um favor não merecido. Mas no latim, a graça tem duas origens. A primeira origem é na palavra gratus, que fala de agradecimento, de gratidão. E a segunda origem é na palavra grátis, que dá origem ao termo grátis no português, que fala de gratuidade, de algo que recebemos sem pagamento. Jesus é a graça encarnada. Sua morte é a revelação do amor de Deus. Essa revelação do amor de Deus nos alcançou sem que nós necessariamente pudéssemos oferecer algo em troca. Porque não é exatamente oferecendo algo em troca que Deus vai me amar. Ele já me ama antes de qualquer coisa. Mesmo sabendo que eu sou pecador, mesmo sabendo da minha limitação humana, Deus continua me amando. É só entendendo a graça que eu consigo destrinchar o capítulo 3 de João e o versículo 16 desse mesmo capítulo. Entendendo o porquê que o João escreve que Deus ama o mundo de tal maneira. É um amor que não espera nada em troca. Graça é exatamente isso, a manifestação desse amor, que não pode ser pago, que não pode ser barganhado. Muitas vezes se barganha o amor de Deus em vários lugares. Se barganha o amor de Deus nas igrejas por meio de dinheiro. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus não pode ser comprado. O amor de Deus, ele não pode ser negociado, porque nós não merecemos esse amor. Não existe moeda, não existe ação, não existe sacrifício, não existe atitude que nós possamos ter que possa estar no mesmo nível do que o nível da graça de Deus. É muito profundo, é muito incompreensível. É a graça preventiva de Deus. Na semana que vem nós estaremos falando sobre graça justificadora. Mas nessa segunda-feira, nesse mês de março que se inicia, eu queria te convidar a refletir sobre essa manifestação da graça. A graça que não pode ser paga. E é por essa graça que não pode ser paga que nós somos salvos. É isso que a Bíblia diz. Nós somos salvos pela graça. É dom gratuito de Deus. Nós só conseguimos entender um pouco disso por meio da fé. Porque o justo é salvo pela fé. Fé em quê? Fé em Deus. Deus do quê? Deus de graça e Deus de amor. Fique na paz. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Te aguardo na próxima videocela de semana que vem. Deus te abençoe. Até lá.